Para você que viu a fita do campeonato de 86, esta agora de 87, que faz parte da coleção 4 rodas da Abril Vídeo, reserva grandes surpresas. A começar pela apresentação que é feita pelo veterano ator de cinema Peter Ustinov, um apaixonado por corridas. Mas o melhor está nas imagens de treino, de corrida e das brigas de pista que caracterizaram este ano, que foi o ano do tricampeonato de Nelson Piquet. Você vai ver o acidente de Piquet em Imola, um acidente que chegou a colocar em risco a sua carreira. Vai ver cenas inéditas de um incrível acidente ocorrido nos treinos de Monte Carlo. E vai ver, por último, o acidente de Nigel Mansell no Japão, aquele que acabou decidindo o título por antecipação em favor de Nelson Piquet. Tem também uma conversa com Ayrton Senna, feita através do rádio de seu carro, e não se esquecendo do show de rodadas e batidas que a gente vê de dentro do carro de Nakajima, com aquela câmera exclusiva instalada dentro do cockpit do seu carro. Então vamos curtir a fita e ver essa grande temporada de Fórmula 1. Hello, I'm Peter Ustinov and I'm in Berlin, an odd sort of place to choose to talk about motor racing. There's no sign yet that there will be a Grand Prix here, or anything is possible. This would in that case be the finishing straight behind me, in which speeds of anything up to 55 miles an hour could be possible by a madman, but overtaking would be difficult. However, many countries have dominated motor racing throughout its history. The Chinese have a lot to teach the Germans about walls, and the Japanese are beginning to teach everyone about motor cars, although you never know where the next champion's going to come from. For the last 3 years before this, it has been the McLaren car with the TAG Porsche engine in it, although there were signs last year that the Williams Honda car with a Japanese engine might quite easily have won the championship in 1986. So we all waited for 87 with bated breaths. There's no late news about this as a Grand Prix course, but I know that Bernie Ecclestone is working on it. Tudo começou no Rio 5 meses depois da final de 86 na Austrália. Lá estavam as equipes todas juntas, no Brasil, para a rodada de abertura da nova temporada. Mas ninguém teve tempo de aproveitar a famosa praia de Ipanema e nem a sua privilegiada natureza. Perto dali, em Jacarepaguá, os artistas de 87 estavam se preparando. A McLaren encabeçava a lista com o número 1 do bicampeão mundial Alain Prost. Com o abandono das pistas do finlandês Keke Rosberg, seu novo companheiro é o sueco Stefan Johansson. Na Williams, Nigel Mansell, que havia perdido o título de 85 por apenas 2 pontos. E agora, seria este o seu ano? Companheiro de Mansell, Nelson Piquet, já com 2 títulos conquistados, mas bem determinado a ganhar de novo. A Lotus, com a sua suspensão ativa, tinha um novato, o japonês Satoru Nakajima, preço que a equipe pagou para ter os motores Honda. E no carro número 12,
Ayrton Senna, já então conhecido como provavelmente o mais rápido piloto da Fórmula 1. E a Ferrari, ainda esperando por sua renascença, com Michele Alboreto no seu 4º ano de equipe. E ao lado de Alboreto, o austríaco Gerhard Berger, um herdeiro de Niki Lauda. A Benetton, agora usando com exclusividade o motor turbo da Ford, vai de Theo Fabi e o veloz Thierry Boutsen, finalmente em uma equipe competitiva. Na Brabham sai o projetista Gordon Murray, mas fica o motor BMW para Riccardo Patrese, no seu 11º ano de Fórmula 1. Parceiro de Patrese, o inconstante Andrea de Cesaris. Abandonada pela Alfa Romeo, a Ligier optou pelo motor Megatron, baseado no motor BMW de 86. O veterano René Arnoux fazendo companhia para o subestimado Piercarlo Ghinzani, e que ficaram de fora da primeira corrida. A Arrows, também com os motores Megatron e 2 pilotos de talento, muitas vezes negligenciados em 86, o inglês Derek Warwick e o americano Ed Sheever. A elegante, mas nada brilhante Zack Speed trouxe o inglês Martin Brundle e o alemão Christian Danner, campeão da Fórmula 3000 em 85. Na Minardi, motores italianos, motor Moderne e um piloto espanhol, Adrian Campos, junto com outro italiano também subestimado até então, o ativo e sempre otimista Alessandro Nannini. Último representante dos motores turbo, a solitária equipe Osella Alfa Romeo, com um outro novato, o italiano Alex Caffi. Deixada sem turbo pela Renault, a Tyrrell entrou na categoria de aspirados com Jonathan Palmer, inglês, e Philippe Streiff, francês. Além da Lola de Philippe Alliot, que perdeu a primeira corrida, a AGS trouxe um carro um tanto pesado para Pascal Fabre. E a March voltou à Fórmula 1 com um chassi novo para o campeão da Fórmula 3000 de 86, Ivan Capelli. Mas não são apenas carros e pilotos novos nesta temporada. Tem também a válvula Popov, uma válvula obrigatória para limitar a pressão dos motores turbo a 4 atmosferas e, consequentemente, reduzir a sua potência. Quanto aos pneus, só um fornecedor, a Goodyear, que concordou em dar pneus iguais para todas as equipes. A parte disso tudo, a agitação era a mesma quando os pilotos fizeram a primeira volta da primeira classificação da primeira corrida do que seria uma temporada longa e difícil. Seria um total de 16 corridas em 5 continentes, milhares de voltas em treinos e corridas, milhões de momentos de trabalho árduo, de perigo e de emoção. Correndo em sua casa e diante da sua torcida, Nelson Piquet queria muito a pole position no Grande Prêmio do Brasil. Mas Nigel Mansell acabou roubando essa pole por 44 centésimos de segundo. A multidão, é claro, estava entusiasmada e tinha certeza de que um dos brasileiros ganharia esta corrida. Nelson Piquet ou Ayrton Senna. Mansell, o pole position, errou a largada, o carro patinou e ele foi ultrapassado pelos brasileiros. Nelson Piquet avançou para a frente, seguido por Senna e os Benetton com Fabi em terceiro e Boutsen em quarto. Mansell estava em quinto. Na reta, a Williams aparece na frente da Lotus e Mansell passa Boutsen ficando em quarto. Tem 3 motores Honda nos 4 primeiros carros. E Alain Prost está bem posicionado no 6º lugar, na frente das 2 Ferrari. Um tempo de sobra para fazer sua estratégia de corrida. Na terceira volta, Mansell passou Fabi no final do retão, ficando em terceiro. Vejam só Prost fazendo o mesmo com Boutsen. A liderança de Piquet durou pouco. Na 7ª volta, ele foi para o boxe e Senna e Mansell passaram. Papéis tinham que ser retirados das tomadas de ar do seu Williams, superaquecido, e ele voltou em quinto lugar.
Mansell se aproximou de Senna, mas não conseguia passar a Lotus com sua suspensão ativa. Prost, agora em terceiro, chegava perto. Aí Mansell perdeu sua posição. Seu carro também aqueceu demais. Prost ficou em segundo, apoiado pela multidão que torcia contra Mansell. O inglês também decide ir ao box para trocar pneu. Ele vai voltar à pista em nono lugar. Depois de apenas 11 voltas, Senna também sente que é hora de trocar pneu. E Alain Prost, que fazia uma corrida estratégica, assume a liderança. Prost também para 3 voltas depois. E por um breve instante de glória, Thierry Boutsen lidera um grande prêmio pela primeira vez em sua carreira. Mas tem uma Williams Honda colada atrás dele. Antes mesmo de terminar a volta, Piquet passa e assume a liderança. 4 voltas depois, Nelson Piquet vai ao box e troca os pneus pela segunda vez. Mansell é o líder. Mas logo, Alain Prost assume de novo a liderança. Mansell, com superaquecimento, deixa Prost passar. Numa corrida que começa muito bem. Em 14 voltas, 5 trocas de liderança. 2 voltas depois, Mansell no box. E Senna também no box pela segunda vez. Mais uma parada de Mansell, depois de fazer uma volta inteira com o pneu traseiro furado. A corrida para Senna acaba com um motor estourado. Nessa altura, as Ferrari ficam em quarto e quinto e Alboreto dá um susto em Berger quando quebrou a sua suspensão. Aí tudo sobrou para Alain Prost. O campeão ganha com 40 segundos de vantagem para Nelson Piquet e começa a temporada com 9 pontos. Mas Piquet estava contente com o segundo lugar depois de uma corrida difícil. Johansson chegou em terceiro, Berger em quarto e Palmer foi o primeiro a conseguir os primeiros pontos para um carro sem motor turbo. O primeiro pódio do ano, uma aparência muito familiar. O campeão mundial Alain Prost no ponto mais alto do pódio e, como sempre, a safra de champanhe não era o que importava. San Marino. Primeira corrida da Europa. San Marino é tão pequena que o Grande Prêmio é realizado no Autódromo de Imola, localizado na autoestrada perto da fábrica da Ferrari. Os italianos e o povo de San Marino levam as corridas tão a sério quanto os brasileiros. E foram a Imola para encorajar seus carros vermelhos no primeiro treino de sexta-feira. Michele Alboreto tinha motor, mas não tinha estabilidade. Acaba em sexto lugar atrás do companheiro Gerhard Berger. Mas a emoção desse treino veio no grave acidente de Nelson Piquet a 270 km por hora na curva Tamburello. What I remember, the car went complete sideways. And after that I tried to close my eyes. Piquet sofreu apenas algumas contusões, mas o médico Sid Watkins, da Fórmula 1, não deixou Piquet correr. He might be fit enough, but on the other hand he might not. And in this particular sport, and with the speeds that we've got, I don't think anybody should take an unreasonable risk. There's risk enough in driving when you're absolutely fit and on top of the whole business. And apart from his own safety, we have other people to consider around the circuit. Tudo indicava que o acidente ocorreu devido a uma falha nos pneus. Por precaução, a Goodyear mandou buscar 400 novos pneus. Para desgosto de Piquet, ele não pôde mesmo correr. Ayrton Senna, com a suspensão ativa, fica com a pole position. A Lotus foi 12 centésimos de segundo mais rápida que Mansell, da Williams. Mas para a torcida entusiasmada, as duas Ferraris na primeira fila e muito vinho eram mais importantes. Nas duas primeiras filas estavam Senna, Mansell, o campeão Prost e o intruso Fábio. Senna larga bem, mas a Williams de Mansell vem logo atrás. Sem Piquet para atrapalhar a sua batalha pessoal com Senna, Mansell parecia confiante em Imola e esperava o momento de atacar.
Prost fazia o seu jogo de costume em terceiro, na frente das Ferrari, com Patrese da Brabham em sexto. A batalha estava apenas começando. Mansell fez sua tentativa na segunda volta. A sua Williams estava agora no retrovisor de Senna e depois das curvas dos boxes decidiu sair de trás e sem grande esforço assume a liderança passando por fora. Senna revidou, mas Mansell ficou firme e começou a se afastar. Atrás dele, Fabi ganhava terreno depois de uma briga com Cheever na primeira volta. Williams, Lotus, McLaren, Ferrari e Brabham, os 6 primeiros. Patrese parecia determinado, mas a vantagem de Mansell era grande quando Prost conseguiu passar Senna, ficando em segundo. E o campeão mundial conseguiria passar por Mansell e ganhar a corrida? Ele se ajeitou bem na sua McLaren e partiu para a tentativa. Nannini, da Minardi, rodou e deu o que pensara de Césares e Alex Caffey. As duas Ferraris estavam agora atrás de Senna. Ouça bem o delírio da torcida quando o Alboreto passa. Logo depois, mais uma alegria. Prost vai parando. E uma Ferrari fica em segundo, apesar de Berger ter ficado para trás. Alboreto vinha à frente de Senna, encorajado em cada curva pela torcida. A corrida tinha acabado mesmo para Prost. Patrese parecia possuído, passou Berger e ficou em quarto. Johansson estava em quinto, quando Berger, já sem condições de continuar na corrida, se dirigia para o box. Depois de um terço de corrida, Mansell foi para o box trocar pneu mais cedo que o programado. Uma roda estava desbalanceada. Agora uma Ferrari liderava o Grande Prêmio na Itália, com Senna em segundo, atrás de Alboreto. Patrese em terceiro e Mansell já em quarto. 3 voltas depois, Alboreto faz a sua parada de rotina. E logo depois, também Senna. Mansell voltava a ser o líder, com Patrese em segundo. Johansson, em quinto, tinha feito a volta mais rápida. E, de repente, Patrese começou a diminuir. A batalha de Senna e Alboreto pelo terceiro lugar virou uma briga pelo segundo. A melhor corrida de Patrese há muito tempo tinha sido frustrada por um motor falhando que o jogou para o 9º lugar. Mansell estava então sozinho e no final da corrida pôde guiar até economizando combustível, o que é sempre uma grande preocupação nessa pista de Imola. Senna estava feliz com seu segundo lugar, quase meio minuto de atraso. Alboreto, Johansson, Brundle e Nakajima, 2 voltas atrás, ficaram com os outros pontos. Um piloto da Ferrari pisando no pódio, mas a Honda foi a grande vencedora. Ficou em primeiro e segundo e Mansell fez tudo parecer fácil. A briga entre Senna e Mansell foi feita com champanhe. 2 semanas mais tarde, o duelo certamente não seria tão amigável. Esta é a floresta de Ardennes, no leste da Bélgica. Por ela, passa uma rodovia pública que às vezes vira o histórico circuito de Spa-Francorchamps. Mesmo quando seca, como vemos de dentro da Lotus de Satoru Nakajima, suas curvas de alta velocidade são muito perigosas. Quando chove, e isso é muito comum na região, o desafio é ainda maior, como acabou descobrindo Mansell no treino de sexta-feira. You get to one corner which might be drying out a little bit, or you just have a line in the wet, and you get there the next lap and it's all changed, and that's why, of course, driving in the rain is dangerous, and also the visibility. You can be behind another car, say 500 yards away, you still can't see anything. O sábado começou seco, mas depois choveu. Nelson Piquet achou que assim não dava.
crazy. You see nothing. If you 2 cars in front of you, in the first 100 meters behind, you see exactly nothing. Peter Warr, o chefe da equipe Lotus, e Ayrton Senna discutiram o tempo todo no rádio enquanto Senna fazia a sua classificação. Go for it. Only this pit here is wet. All the rest is dry, but it's coming some light rain. I can feel it, so you have to go for it. I've already told them, Ayrton. More important, Prost has just left the pits with dry tyres. Okay, but it's very dangerous at the moment. Dry tires is very dangerous. Around the pit area, down the hill, and the quick gases is very, very dangerous. Too much water and also oil. Mas no domingo, o tempo melhorou. Pista seca. Na primeira fila, só carro da Williams. E Mansell saiu na frente de Senna, Piquet e as 2 Ferrari na fechada curva de La Source. Milagrosamente, todos passaram e se mantiveram na mesma ordem. Os 3 motores Honda na liderança e Prost em sexto. O herói da torcida local, Thierry Boutsen, com a Benetton, estava em sétimo. Mas tocou na Ferrari de Berger e afetou a suspensão traseira. Quando estava passando perto do box, quebrou de uma vez. Fim de grande prêmio para o belga Boutsen. Um acidente grave na subida. A Tyrrell de Strafe bateu e o seu parceiro de equipe, Jonathan Palmer, bateu nos destroços. Ninguém se machucou. O terceiro carro era o de Philippe Alliot, que parou para ajudar. A corrida foi interrompida para tirar os destroços da pista. Strafe, sempre calmo, tinha a preferência para usar o carro reserva da Tyrrell. Portanto, na segunda largada, só faltava mesmo o carro de Palmer. A largada de Senna foi surpreendente. Avançou da segunda fila para a liderança e pegou Mansell de surpresa. Na curva La Source, na descida e na subida, Mansell tentou de todas as formas assumir a liderança, que considerava ser sua por direito. Piquet estava em terceiro, Alboreto em quarto, Prost em quinto e Boutsen no carro reserva em sexto. Aí aconteceu o acidente mais polêmico da corrida. Na descida, Mansell saiu para ultrapassar Senna. Os 2 carros se tocam e saem juntos para fora da pista. Vendo de novo as imagens, todos concordam que a curva era mesmo mais de Senna. Mas o clima entre os pilotos estava tenso e eles acabaram chegando a trocar socos no box. Mansell ainda conseguiu continuar na pista, mas Senna ficou definitivamente fora. Piquet agora é líder, seguido de Alboreto, Prost, Boutsen e Fabi, com a Ferrari de Berger já nas últimas. Prost esperou o momento certo de atacar Alboreto em plena reta. Passou no momento também em que a segunda Ferrari, a de Alboreto, já ia para o espaço. O líder Piquet começou a diminuir muito e foi ultrapassado por Prost quando Alboreto parou. Prost passou sozinho, perseguido apenas pela Benetton de Fabi. Boutsen estava fora com o diferencial quebrado e Piquet no box com o motor Honda, que naquela época ainda quebrava. A parada prevista de Prost, uma amostra da eficiência da McLaren. 7 segundos e 9 décimos e Prost volta à pista sem perder a liderança. Mansell desiste, em consequência dos danos daquela rodada com Senna. Atrás da McLaren de Johansson, agora em segundo, Andrea de Césares fazia uma ótima corrida, andando em terceiro, depois de ter passado por Fábio. Prost, despreocupado, fazia as últimas voltas bem tranquilo quando tomou um susto. Vocês viram, Philippe Alliot rodou e passou logo depois dele. Poderia ter custado muito caro essa rodada de Alliot. Com essa vitória, Prost mostrou que, além da inteligência e da velocidade, tem também muita sorte. O segundo lugar de Johansson deu razões de sobra para a McLaren comemorar. De Césares, mesmo sem combustível, chegou em terceiro com a sua Brava. O único motor Honda que terminou a corrida foi o de Nakajima, em quinto lugar.
Evidentemente não foi um bom dia para a Honda e nem para a imagem de Mansell. Com a McLaren em primeiro e segundo, Prost e Johansson eram também os 2 primeiros no campeonato, com os 3 pilotos de motor Honda logo atrás. Entre os pilotos que corriam de motor aspirado disputando o troféu Jim Clark, os pilotos da Tyrrell dominavam facilmente. O campeonato de construtores confirmava a superioridade da McLaren. A Tyrrell liderava a taça Colin Chapman para construtores de carros com motor aspirado. Em Monte Carlo, o palácio observa majestosamente o porto mais rico do mundo. Todo ano, em um fim de semana de maio, o porto se torna ainda mais rico com a chegada do famoso e milionário circo da Fórmula 1. Com a vitória na Bélgica, Alain Prost já alcançava um total de 27, igualando o recorde de Jack Stewart. Jack Stewart, enquanto assistia à classificação, já sentia que este ano seu recorde seria batido. Alain Prost, at the present time, in my opinion, is the finest Grand Prix driver in the world, probably the finest race driver in the world, and therefore I'm very happy that it's him that's taking it and not someone who I would not have been proud to have it. No treino, Prost foi o 4º colocado. Um bom tempo, mas longe do ideal para largar em Mônaco. Mansell estava invencível. Foi o mais rápido e forçou seu Williams para ficar 7 décimos de segundo à frente de Senna. Senna, por sua vez, ficou à frente de Nelson Piquet por uma diferença mínima de 4 centésimos. O difícil circuito de Mônaco não perdoa erros e Berger não vai esquecer a lição. Mas o acidente mais perigoso foi o da outra Ferrari, de Alboreto, na subida do cassino, nesta imagem inédita feita no primeiro treino oficial. Alboreto bateu na Zack Speed de Christian Danner, conforme o próprio Danner explica a Martin Brundle. Por isso, muitos acharam injusta a decisão de excluir Danner da corrida. Ele estava devagar, tinha acabado de trocar os pneus e a brecha por onde Alboreto quis passar era muito estreita. Outra vez Mansell contra Senna, mas agora Mansell decidiu que seria para valer. Ele saiu na frente com Senna, Piquet, Alboreto e Prost atrás. Como sempre, muita confusão na primeira volta na chicane Saint-Devote. E enquanto a fila de carros acelerava pelas ruas estreitas, morro acima até a Praça do Cassino e morro abaixo de volta ao porto, Mansell já abria uma boa vantagem. Na curva do Hotel Loews, René Arnoux ultrapassa por dentro e arranca o aerofólio de seu parceiro Guinzani. Na curva Tabaco, a vantagem de Mansell aumentava e Senna continuava em segundo. Atrás de Piquet, Alboreto ia bem. Stefan Johansson já diminuía por causa de uma falha na ignição. Na curva Rascasse, aceleração máxima em primeira e Senna ia ficando para trás. Na descida da Praça do Cassino, a situação era clara. Mansell, Senna, Piquet, Alboreto, Prost e Cheever na Arrows. Os guarda-reios de Mônaco são convidativos e Strafe enterrou seu Tyrrell no lado oposto ao Hotel de Paris. Ficou preso, mas não se machucou. Na volta 29, a coisa mudou. Mansell diminuiu. E ao longo da praia, Senna atacou e passou. Mansell estava em apuros. No boxe, os mecânicos esperavam para trocar os pneus, mas nessa altura Senna já estava longe. Não restou outra alternativa senão Mansell desistir com o escapamento quebrado e um motor Honda já sem potência. Atrás de Senna, a batalha pelo segundo lugar estava entre Piquet, Alboreto e Prost. Ultrapassar em Mônaco nunca é fácil e Prost não conseguia se livrar da Ferrari. Ele acabou ficando colado atrás de Alboreto uma volta inteira, até que Alboreto resolvesse entrar no box. As duas Arrows de Cheever e Warwick iam bem, separadas pela Ferrari de Berger.
Mas Senna continuava firme na frente. E, de repente, os dois pilotos da Arrows estavam fora. A engrenagem do câmbio de Warwick quebrou e ele voltou a pé para o box. Cheever parou com o motor estourado. Alain Prost, a 3 voltas do final, perdeu o seu terceiro lugar com sérios problemas de motor. Fora da corrida e adiando a quebra do recorde. A 28ª vitória ainda iria chegar. A Lotus de Senna não falhou uma vez. Na última volta, antes de receber a bandeirada, ele já agradecia os aplausos dos fiscais de pista. Junto com ele, só que em 5º lugar, vinha Jonathan Palmer, vencedor entre os aspirados. Alegria no box da Lotus com a primeira vitória de Ayrton com a suspensão ativa. Nelson Piquet chegou tranquilo em segundo. Pela primeira vez na história da Fórmula 1, 2 brasileiros em primeiro e segundo em Monte Carlo. Senna estava muito feliz, mas sem perceber acabou dando um banho de champanhe na família real. Peter Warr ainda tentou servir de escudo e só então Ayrton se tocou e escolheu outro alvo. O grande prêmio seguinte deveria ter sido aqui no Canadá, mas foi cancelado. Então, a 5ª corrida do ano aconteceu em Detroit, uma pista bem diferente. O tempo durante a classificação estava quente e seco. Determinado a melhorar o seu 5º lugar no campeonato, Nigel Mansell conseguiu a pole position. Ayrton Senna, ainda contente com a sua vitória de Mônaco, mostrou a capacidade da suspensão ativa da Lotus em Detroit, largando em 2º lugar. Nelson Piquet, que não gosta nada de circuitos de rua, largou em 3º. 1 segundo e 3 décimos atrás de Mansell. Thierry Boutsen largou em 4º com a Benetton, a melhor posição de largada do belga até agora. Alain Prost é que não estava muito feliz com a sua McLaren em 5º. My car doesn't like bumps at all, and because of that, and because also this year we have only one kind of Goodyear tire, which I think suit a little bit more, a little bit better the Williams than us. I think we would need a softer compound for this, especially for this track. I know it's going to be difficult and physically very difficult, very tiring. Ed Cheever, o único piloto americano na Fórmula 1, conseguiu um ótimo 6º lugar com sua Arrows Megatron. O seu companheiro, o inglês Derek Warwick, largou em 10º. Na manhã da corrida, houve ameaça de chuva. Vamos ver o que os pilotos acham disso. You gotta have dry. Around a street circuit like this is too much of a lottery. You know, I mean, it's so easy to spin, to lock a brake up, to touch wheels, not to see anything. I'm 10th on the grid, so I'm gonna have a lot of spray in front of me. So for sure I want dry. I think Arrows now have made a point that we now race for the top 6, not inherit the top 6, and maybe we can run on the rostrum, you know. Every single Grand Prix this year we've run 4th and 5th, and I think that puts us in good stead for here. Detroit pode não ter o brilho de Monte Carlo, mas a pista é tão ou mais difícil. E Mansell estava determinado em ter a sua recompensa pela má sorte de Mônaco. Mansell largou muito bem, aproveitando a sua pole position. Senna largou em 2º, Piquet em 3º e Cheever, com uma largada surpreendente da 3ª fila, estava em 4º. O visual era parecido com o de Mônaco. Mansell liderava com vantagem. Senna corria atrás dele e Prost esperava, temendo as batidas da primeira volta. Batidas que acabaram acontecendo, como mostra a câmera dentro do carro de Nakajima. Depois de bater na traseira da Martin de Capelli, Satoru se recuperou. Na curva seguinte, quase entrou na traseira da Lola de Aliot. As coisas melhoraram um pouco nas próximas 2 curvas, mas aí ele recebeu uma pancada por trás e a Lotus rodou até parar. De um outro ângulo, vamos ver que desta vez foi ele quem levou por trás da Minardi do espanhol Adrián Campos. Em
Enquanto tudo isso acontecia lá atrás, na frente, Mansell aumentava a vantagem para Senna e Piquet era perseguido pelo impressionante Cheever. Na terceira volta, Cheever passou Piquet, porque a Williams tinha um pneu furado e estava indo para o box. Cheever então estava em terceiro. O único piloto americano no Grande Prêmio certamente estava brilhando na sua terra natal. Fabi, Alboreto e Berger eram os próximos, mas Teo Fábio tinha outras ideias. Infelizmente, furou também o pneu traseiro de Cheever. Enquanto o americano lutava para chegar ao box, as coisas não paravam de acontecer para a Arrows. Derek Warwick tinha quebrado a sua suspensão traseira. Piquet, depois de parar na terceira volta, voava abaixo pela pista, passando Patrese e Johansson para ficar em sétimo já na volta 17. A troca de pneus da Zakspeed e de Brundle acabou no incêndio e terminou aí a sua corrida. A Benetton de Thierry Boutsen foi ficando sem freio, ele perdeu o quarto lugar para Prost e já era ameaçado também pela Ferrari de Berger. 2 voltas depois da metade da corrida, Mansell, liderando tranquilamente, fez a sua parada programada. Senna, preocupado com os freios, não era nenhuma ameaça por enquanto. Mas a parada de Mansell demorou quando a sua roda traseira direita emperrou. Quando ele voltou, tinha caído para terceiro. Senna liderava, mas quando Prost foi trocar os pneus, Mansell subiu para segundo. Nesse momento, Piquet forçou Prost e pulou para o quarto lugar. Entre muitos que bateram estava Alliot com a sua Lola Cosworth e a temporada de Philippe Streiff continuava com apenas 3 rodas. Ele estava em sexto lugar quando a roda direita resolveu trabalhar sozinha. Felizmente, ficou fora do caminho do resto dos pilotos. Faltavam 10 voltas quando Piquet, de repente, estava em segundo e Prost em terceiro. Mansell estava ficando para trás com cãibras na perna direita e era ameaçado pela Ferrari de Berger. Senna, que nesse tempo todo tinha ficado sem trocar pneus, mantinha a liderança e ainda acabou fazendo a volta mais rápida. Na pista ondulada de Detroit, ele se mostrou invencível com sua habilidade e a suspensão ativa da Lotus. O segundo lugar de Piquet era uma recompensa por uma pilotagem sensacional depois do pneu furado logo no início. Os brasileiros não só eram os 2 primeiros colocados na corrida, como também um brasileiro, Ayrton Senna, liderava o campeonato. Uma segunda vitória para Senna, outro segundo lugar para Piquet, alguns pontos para Prost e o terceiro fim de semana infeliz para Mansell. No campeonato, primeiro Senna, segundo Prost, terceiro Piquet. No campeonato dos construtores, a McLaren, com seu motor TAG, ainda liderava, mas o grupo do motor Honda chegava perto muito rapidamente. Estamos de volta à Europa, nos vales do sul da França, perto de Marseille, de toda a Côte d'Azur e do circuito Paul Ricard, em Le Castellet. Mansell liderou a classificação, mas sabia que Senna, Prost e Piquet estavam à sua frente no campeonato. Ele havia liderado quase todas as corridas do ano, mas tinha apenas uma vitória. Um bom resultado aqui era vital. Vamos ver a pista com Nakajima. A pista é larga e aberta com uma reta muito longa, a mais longa na Fórmula 1. No fim da reta, a redução é de 320 km por hora para 180 km por hora para se fazer a famosa curva de Sim, essa aí. Mansell ficou com a pole. Quem sabe este seja o seu fim de semana.
Motor racing is very frustrating anyway, but obviously we have a very good chance for tomorrow, and I just keep my fingers crossed. I'm very positive that we've had our problems for the year, and now everything will be okay. Além de Mansell, o campeão mundial também estava otimista com o segundo tempo. Esta era a sua melhor posição de largada desde Monza no ano passado. The cars are improving all the time, you know, the first few races, but now it starts to be more like it's going to stay a little bit like that. So the cars, very competitive at this stage of the season, will be competitive until the end. So it's very important to be good there. I'm very optimistic, maybe too much, I don't know. Com 2 vitórias seguidas e liderando o campeonato, Ayrton Senna largava em terceiro. O motor Honda de sua Lotus ajudou a ser 1 segundo mais rápido do que a Williams Honda de Nelson Piquet. 3 carros Honda entre os primeiros 4, em um circuito onde a potência é muito importante. A Benetton de Thierry Boutsen estava em quinto, e apesar da falta de durabilidade do carro, o belga estava confiante. Yeah, chassis feels very good, very good. And so does the engine. You know, when it's going very well. But at the moment it's not long enough. So you're a little bit more confident? Oh yeah, for sure. I'm always confident with this team, you know. I enjoy driving for this team very, very much, and I'm very confident in everything. Mas o parceiro de Boutsen, Theo Fabi, quebrou 3 motores durante a classificação, o que prejudicou a moral da equipe. Entre os rumores de discórdia na Ferrari com o seu novo engenheiro John Barnard, Berger largava em sexto, 1,5 segundos atrás de Mansell na pole position. Seu companheiro, Michele Alboreto, estava quase 2 segundos atrás, em 8º lugar. Como Alboreto confirmou, o comentado renascimento da Ferrari ainda não era uma realidade. Yes, the car getting better all the race, but the gap between the Williams, for example, and McLaren and Lotus is still too much. Here we have a big problem in the front, in our car. We have a big understeer and we destroy the tires very soon. So I'm not so optimistic for the race, but there is also tomorrow to find the right setup, and I hope to be better. Depois dos circuitos estreitos de Mônaco e Detroit, o Grande Prêmio da França significava a volta das pistas velozes. E Mansell, em particular, esperava que isso também marcasse uma mudança na sua sorte. Aproveitando bem a potência do motor Honda, Mansell liderou desde o começo. Passou tranquilo pela primeira curva do circuito, onde sempre ocorrem os acidentes na primeira volta, que desta vez, aliás, foi de Cesares, arrancando o aerofólio de Johansson, você vai ver. De qualquer forma, todos passaram pela curva. Na reta, tivemos outra demonstração de superioridade quando Piquet passou Prost e Senna. A seguir, vinham as 2 Benetton com Boutsen na frente de Fabi e as 2 Brabham com De Cesares à frente de Patrese. A Ferrari de Alboreto estava em 9º e Berger ficou parado na largada. A batalha mais importante era entre as 2 Williams. Prost abria de Senna e atrás dos 6 primeiros, Andrea de Cesares já soltava fumaça. A fumaça acabou virando fogo e Andrea teve que parar. Nesse momento aí, um momento importante da corrida, Piquet cometeu um erro. Pressionado por Prost, ele freou muito tarde para fazer a primeira curva depois do box. Perdeu só uma posição, porque Senna já estava longe. Mas de qualquer forma, era uma ótima notícia para Mansell, que já vinha recuperando terreno. Martin Brundle tinha acabado de ir ao box para trocar os pneus quando isso aconteceu. Volta número 30, e Piquet, ainda em terceiro, foi trocar os pneus. Voltou em 5º atrás de Boutsen, quando Boutsen parou de repente com a parte elétrica em pane. Aí, Prost fez uma parada excelente de 7 segundos. Prost voltou atrás de Piquet quando passaram por Johansson. Mas, apesar da pressão, Piquet manteve a posição.
parada de Mansell demorou 9 segundos, mais do que o normal, e ele voltaria ainda atrás de Alain Prost. De repente, lá estava Mansell, colado atrás da McLaren. E com uma ótima tática, ele acabou usando Nakajima para pressionar Prost e tomar de Prost o segundo lugar. Daí em diante, Mansell foi atrás de Piquet. Mais uma vez, era Williams versus Williams, e em plena curva os dois ficam lado a lado e Mansell leva a melhor. Atrás deles, a Ferrari de Alboreto e Prost. Mas aí Piquet, tendo sido um dos primeiros a trocar os pneus, precisou voltar ao box. Esta parada foi um desastre, o motor desligou. Nesse silêncio absoluto, enquanto o tempo voava, passaram-se 16 segundos, até que Piquet conseguisse ligar o motor de novo e voltar à pista em terceiro lugar. Mas Prost não tinha como deter a Williams, e Piquet logo estava em segundo. Mansell venceu, e provou com isso estar à altura de seu companheiro de equipe, que conseguiu pela terceira vez um segundo lugar, o que não foi nada mal para sua classificação no campeonato. Ayrton Senna, no entanto, ainda liderava o campeonato com o 4º lugar conquistado em Paul Ricard. No pódio, uma novidade no ritual do champanhe. Alain Prost, o francês, deixou cair sua garrafa por falta de coordenação. Era o cansaço da corrida. Silverstone é história. Foi aí o cenário do primeiro Grande Prêmio britânico de após-guerra, apesar de quase não se perceber mais o seu começo como aeroporto militar. O circuito é cheio de curvas rápidas, exceto este ano. Depois da curva Abbey e indo para a curva Woodcote, há uma nova chicane, que é mal vista pelos pilotos, como confirma Martin Brundle. It's everything Silverstone isn't. I mean, Silverstone is a flowing, beautiful, high-speed track, and suddenly you've got a second-gear chicane that's slippery and bumpy. But, you know, they had to do it, the authorities wanted them to do it, and that's what they had to do, so you can't criticise Silverstone for it. It's just a shame that all of the world circuits are going that way. O melhor exemplo do que não se deve fazer nesta chicane é o de Andrea de César. Este é o país de Nigel Mansell e não havia dúvida sobre quem a torcida apoiaria. O esforço de Mansell para fazer a pole foi frustrado apenas pela nova chicane. Mas mesmo assim valeu o show para colocar o carro de volta na pista. Nelson Piquet também se esforçou um pouco demais. Ainda assim, conseguiu a pole position que queria com 7 centésimos de vantagem sobre Mansell. Era a chance de dar o troco em Mansell depois da derrota de Paul Ricard. Mas antes da prova ele falava com muita cautela. Well, tires is the biggest question mark here because fuel you can control. Tires you cannot control. It's very different. When the tires get bad, they get bad, and you have nothing you can do. When you get blisters in the tires, it's not a wearing problem, it's a blister problem, it's a high temperature problem. When they start to blister, they can big pieces can come apart, you can maybe blow up in a straight line or in the middle of the corner, that's a problem. Mas os maiores problemas de Piquet em Silverstone seriam a motivação e a sorte de Nigel Mansell, determinado a ganhar no seu país sem pensar nas consequências. Mansell na sua terra natal e com seus torcedores, uma combinação muito forte. Mas quando as Williams Hondas largaram, Alain Prost saiu da segunda fila e assumiu a liderança numa... Boutsen era o 5º e Alboreto o 6º. Prost desgarrou na curva Copse e permitiu a ultrapassagem de Senna. Berger foi para cima de Warwick e acabou na zebra.
Enquanto Piquet, em primeiro lugar, abria a diferença e Mansell ia ficando para trás, uma fila se formava atrás de Senna para conseguir o terceiro lugar. Prost e Alboreto pressionavam e Prost passou a Lotus numa manobra perfeita entre a Woodcote e a curva Copse. Alboreto assistiu tudo isso de um lugar privilegiado. Mais uma vez, a corrida de De Cesares terminou rápida e violentamente. Da mesma forma, o número 2 da McLaren, Stefan Johansson. Piquet continuava na frente e Mansell atrás sem se aproximar. Era uma corrida onde não havia... 9 segundos e meio depois, Mansell voltou, quase meio minuto atrás de Piquet, para fazer a melhor corrida de toda a sua carreira. Pouco a pouco ele veio se aproximando de Piquet e já o tinha sob a mira quando faltavam 10 voltas para o final. Alboreto em quinto parou. Alain Prost, seguro no quarto lugar, teve problemas elétricos. Neste ponto, faltando 4 voltas para o final, as Williams estavam coladas uma na outra, passando pela Beckett, a curva Chapel e a reta do hangar. Nigel Mansell planeja a sua manobra. Sai para a esquerda, Piquet muda a trajetória e Mansell sai para a direita. Piquet tenta dar o troco. Os dois carros quase tocam, mas Mansell leva a melhor e sai bem na frente, chegando ao difícil ponto da Woodcote com uma boa vantagem. O barulho da torcida quase sufoca o ruído dos carros. E Mansell, com seu carro já praticamente sem gasolina, era o herói do dia. O carro de Mansell acabou mesmo ficando sem gasolina durante a volta da vitória, onde a torcida pôde demonstrar toda a sua adoração por Mansell. Aliás, esse foi o dia em que a Inglaterra viveu um grande prêmio à italiana, com uma invasão dos torcedores, como se vê apenas no circuito de Monza. Quase ninguém percebeu, mas os 4 primeiros lugares eram da Honda, com Derek Warwick em quinto e Jonathan Palmer, o vencedor da categoria dos aspirados. Mansell recebeu o troféu das mãos do Príncipe de Kent. Sua corrida teve um final feliz como nos livros. Este foi um dia em que tudo deu certo para ele. A próxima parada é a Alemanha, no enorme autódromo de Hockenheim, com arquibancadas para 150 mil pessoas. Frank Williams não se preocupou com os rumores de que a Honda daria seus motores à McLaren no ano que vem. Nigel Mansell e sua equipe trabalhavam para garantir a 6ª pole position de Nigel nesta temporada. Ayrton Senna conseguiu dividir a primeira fila com Mansell, apesar de ter escapado uma marcha na segunda chicane durante o treino. A essa altura já se falava que ele iria pilotar uma McLaren com motor Honda no ano seguinte. Alain Prost, o terceiro mais rápido, já tinha sido contratado por mais 2 anos pela McLaren. Seu parceiro, Stefan Johansson, soube dos rumores sobre Ayrton Senna e não estava gostando nada de ser substituído. O dono da McLaren, Ron Dennis, não dizia nada, mas o negócio com Ayrton tinha sido fechado em segredo neste fim de semana. O motor Honda, o mais potente da Fórmula 1, era a chave dessas fofocas. Nelson Piquet, que não queria ficar na mesma equipe de Mansell, não ia ficar com a Williams sem o motor Honda. Michele Alboreto largou em quinto, atrás de Piquet. Sua Ferrari estava melhor graças a um novo aerofólio traseiro. E Thierry Boutsen classificou-se em sexto, com a Benetton usando um turbo melhor. Em sétimo, largaria o italiano Andrea De Cesares, um entusiasta do autódromo de Hockenheim. I think this particular race, I hope to finish in the top 3. That's very confident. So obviously the fuel consumption is good because it's pretty tough here, isn't it? Yes, yesterday and a little bit this morning we did some consumption tests, and the car, the engine consumption was not so much, so that's why I think it could be possible. O cenário para a 8ª das 16 corridas estava pronto. Antes da metade do ano, os rumores políticos sobre o próximo ano já corriam solto. Mas quando as filas do grid se formam, todos só pensam mesmo na corrida. Ao sinal verde, Senna fez uma de suas largadas clássicas e Prost
passou Mansell na primeira curva. Martin Brundle não conseguiu largar. Na reta mais rápida, Mansell já estava em segundo na frente de Prost, Piquet, Boutsen e Alboreto. Na primeira chicane, as posições eram as mesmas, com Stefan Johansson em sétimo, na frente de De Cesaris, Berger, Fabi, Warwick e René Arnoux. Na curva Gulf, Senna saiu um pouco, mas as posições não mudaram. A procissão de alta velocidade continuou em direção ao estádio, que é a parte central do autódromo. A McLaren de Prost não estava perdendo para as Hondas. Boutsen em quinto também parecia um forte concorrente. Quando passaram pelo estádio, Nigel Mansell fez a sua manobra e foi em frente. Tudo parecia previsível, mas Alain Prost, em terceiro, tinha outros planos. Williams, Lotus, McLaren, Williams, Ferrari. E aí Prost, numa manobra surpreendente, indo para o estádio, avançou com a McLaren para o segundo lugar. E pela primeira vez neste ano em pistas rápidas, a potência do Honda de Mansell não foi suficiente para segurar o Porsche Tag de Prost. Atrás deles, Piquet também tinha passado por Senna. Na primeira chicane, mais uma manobra fácil de Prost. As Hondas estavam em segundo, terceiro e quarto, mas o McLaren Tag se adiantava cada vez mais. Mansell era pressionado por Piquet, mas a posição não tinha mudado, com Prost liderando e se afastando. Até a primeira parada de rotina antes da metade da corrida. Nesta parada, você vai ver que a equipe McLaren se atrapalha com o macaco. Vejam como o Prost perde tempo. Isso é uma coisa muito comum num dia quente de Hockenheim. Depois das trocas de pneus, Prost liderava tranquilo na frente de Mansell e Piquet. Mas o motor de Mansell parou faltando 20 voltas. Alessandro Nannini, num ótimo sétimo lugar, teve o mesmo problema com a Minardi, só que mais espetacular e com mais fumaça. Nigel Mansell saiu do carro, pulou a cerca e foi embora. Ayrton Senna tinha todos os tipos de problemas com sua suspensão. Foi para o box porque tinha batido e perdido seu bico e precisava de um bico novo. Mas o dia também não era de Prost. E Nelson Piquet ganhou de presente a liderança da corrida. Stefan Johansson foi promovido ao segundo lugar, enquanto Alain Prost, sentado no bosque ali um tanto desanimado, pensava na vida. Com isso, Nelson Piquet foi para a vitória. Talvez os 9 pontos mais fáceis do ano, mas nem por isso menos merecidos. Era a terceira vitória seguida das Williams Honda. Em segundo, Stefan Johansson, com certeza os 6 pontos mais difíceis de sua carreira. Um furo no pneu o obrigou a fazer a última volta com 3 rodas. A natureza destruidora do circuito de Hockenheim só deixou que 6 carros terminassem a prova. O primeiro carro de motor aspirado, o de Philippe Streiff, chegou em 4º lugar. Em quinto e sexto, outros 2 carros com motor aspirado, o de Jonathan Palmer e o de Philippe Alliot. Foi um dia de sorte para Nelson Piquet, mas é o tipo de sorte que ganha campeonato. É sorte de campeão. Na classificação, Piquet agora liderava o campeonato com 4 pontos à frente de Senna. Mansell estava 9 atrás de Piquet e Prost 13 atrás. O campeonato dos construtores já estava quase garantido para Williams. E a taça Colin Chapman também praticamente nas mãos de um piloto da Tyrrell.
Este é o rio Danúbio, que ao mesmo tempo separa e une as cidades de Buda e Pest. Aqui está o impressionante Hungaroring, um circuito usado pela segunda vez no Campeonato Mundial de Fórmula 1. Apesar dos ingressos para a corrida custarem acima de um salário semanal dos húngaros, o circuito estava lotado. Nelson Piquet era o centro das atenções. Enquanto corriam rumores sobre Senna e a McLaren, Piquet tinha se acertado com a Lotus 2 dias atrás. Por que Nelson Piquet decidiu deixar a Williams? Well, it's a comeback in 1985 when I decided to come to Williams. I have a chance to go to another teams, another top teams, and I decided to come here because I got an offer contract of first driver. And we lost the championship last year, fighting between me and Nigel, and maybe we can have this year the same. And I don't want to sign again for more 1 or 2 years and have the same problem. I got an offer from Lotus to be a #1 driver. With it doesn't matter what driver come, but it will be a #2 driver. And in that case, I prefer to go to Lotus and do maybe 2 or 3 or 4 years at Lotus. Now you're going to be undisputed #1 at Lotus. Who do you think should come and join Williams here? I think they should get Senna here. Realmente não dá para imaginar Senna e Mansell em uma mesma equipe, mas Frank Williams adorou passar a piada adiante no box da Lotus. Na hora de obter a pole, Nigel Mansell não deixou dúvidas. O carro Williams era perfeito para essa pista estreita. A surpresa veio da Ferrari. Berger derrotou Piquet e Prost e acabou colocando uma Ferrari na primeira fila pela primeira vez em 2 anos. Isso talvez viesse a ser o renascimento tão esperado da equipe Ferrari. Os carros aspirados que venceram a maioria dos carros turbos em Hockenheim deveriam brilhar nesse circuito. Atrás da Tyrrell de Strafe, a Liô com a Lola foi o segundo mais rápido. E o líder do troféu dos aspirados, que ainda era Palmer, também foi muito bem. Será que Palmer achou que o resultado de Hockenheim tinha sido o esperado? Hockenheim was lucky for us. I think we have to say that although we finished 4th, 5th, 6th, or normally aspirated cars did, we've got to be honest enough to admit that the very high attrition rate of a very demanding circuit like Hockenheim, a lot of teams had engine failures, and that helped us. But then, of course, Monaco we scored points on just a combination of speed and reliability. I think here in Hungary too, we're definitely going to have the sufficient speed to score some points. Whether enough turbos will have engine problems here, though, just to clear out a few of those places, I don't know. I think it'll be hard to get in the top 6 here, but I think we'll do it. I think there'll be a normally aspirated car in the top 6. Na temporada de 88, quando por força do regulamento os turbos forem reduzidos de 4 atmosferas para 2,5 atmosferas, os aspirados poderão ter maiores chances. Por enquanto, a novidade era a presença da Ferrari na briga entre Honda e TAG Porsche. Berger não soube aproveitar a pole. Avançou cedo demais, depois hesitou e era Piquet quem estava atrás de Mansell quando fizeram a primeira curva. Mas logo depois, Berger, trazendo o Alboreto, passaram e então a ordem ficou Williams, Ferrari, Ferrari, Williams. Seguidos por Senna e Prost. Atrás de Prost, Boutsen era uma constante ameaça. E a briga na frente continuava. Berger vinha colado em Mansell. Alboreto e Piquet seguiam. Prost tinha problemas de potência em sua McLaren e logo perdeu a posição para Boutsen. Boutsen ficou em 6º. Nas curvas de Hungaroring, as Ferrari lutavam contra as Williams Honda. O resto ia ficando para trás.
Prost continuava lutando com a falha de ignição do seu motor e Johansson vinha seguindo bem de perto. As Ferrari demonstravam que ainda podiam manter o ritmo das Williams. Essa era a grande surpresa da corrida. Aí no retão, Mansell, Berger e Alboreto. Depois vem Piquet. Ayrton Senna, Butsen e nesse momento Stefan Johansson ganhando a posição de Alain Prost. Mansell continuava lutando muito para se afastar das Ferrari, mas era difícil. E mais atrás, Felipe Alliot, o segundo dos aspirados, desapareceu de marcha ré na areia, mas ainda conseguiu continuar na pista. A Ferrari provou que podia competir com o Williams em potência e agilidade. Era a primeira vez no ano que isso acontecia. Mas passar numa pista como o Hungaroring não é tão fácil. Nesse momento da corrida, Berger começou a procurar uma brecha e Mansell, de repente, passou sozinho. Alboreto já era o segundo e Piquet o terceiro. Berger tinha parado ao lado do box com quebra na transmissão. Veja agora que difícil momento para a McLaren. O câmbio de Johansson travou, ele rodou e Prost teve que rodar também para evitar a batida. Piquet vai para cima de Alboreto, veja, escolhe uma trajetória melhor, Alboreto, mesmo travando a roda, perde a posição. Estava tudo normal de novo. As duas Williams liderando, primeiro e segundo. E aí é a vez de Alboreto parar com o motor quebrado. Agora faltam 6 voltas. Mansell enfrenta um momento cruel. Você viu a porca da roda traseira se soltar, o carro todo desequilibrado e ele não tem condições de continuar. Atenção agora que você vai ver a porca se soltar, olha lá, nesse momento, e atravessar toda a pista ao mesmo tempo que o carro se desequilibrava. E a torcida brasileira ali de Hungaroring faz a festa para desespero de Mansell. Piquet era o novo líder, faltando pouquinho para terminar a corrida. Mansell leva a sua tristeza para os boxes. E Piquet traz a sua alegria para a linha de chegada. Era a segunda vitória consecutiva. E também, mais uma vez, eram os 2 brasileiros nos primeiros lugares. Segunda vitória de Piquet na temporada, 19ª na sua carreira. E atrás dele, Ayrton Senna em segundo. Prost fez ainda um terceiro lugar com um motor sem potência. E nos aspirados, mais uma vitória de Palmer, que ficou em quinto. Piquet reforçava a sua liderança no Campeonato Mundial. E no pódio, dava para se notar que Piquet e Senna nem se olharam. Foi um dos momentos mais críticos no relacionamento entre os 2 pilotos. Uma semana depois, a Fórmula 1 atravessa a fronteira austríaca. O circuito de Zeltweg é espetacular, com suas curvas rápidas e perigosas. Os austríacos esperavam que Berger brilhasse em sua terra natal. Veja de dentro da Lotus de Nakajima a famosa curva em descida, a Jochen Rindt. Esta é uma das pistas mais velozes da Fórmula 1. A velocidade média em treino oficial chega a 256 km por hora. Gerhard Berger levando todo o apoio da torcida, esperando realmente fazer uma corrida histórica. Nigel Mansell tinha um motivo a mais para ficar chateado. Ele sentia dores por ter extraído o dente do siso. On the first day it was dreadful. Yeah, I didn't realise how bad I was until I woke up this morning and I felt much better. And even now this evening I don't feel too good again, but hopefully tomorrow it will be even better again. Piquet, confirmando a sua boa forma em circuitos de alta velocidade, foi imbatível e conquistou a pole. Johansson teve um acidente feio e peculiar. Ele atropelou um veado quando estava a 250 por hora. Well, in the practice yesterday, on the very last lap of the morning practice, a deer ran out in the road, and I
I came over a brow and I didn't even see it there until it was like 3 meters away from me, and I just hit it head on. And after that, I mean, that damaged the car presumably, and you must have feared for your life. Well, it didn't at the time, obviously, but I mean, he wiped the whole front of the car off, so, you know, and then I went on off the road and destroyed the car completely, basically. Como Berger estava de Ferrari, os austríacos se tornaram de novo os fãs da Ferrari, como no tempo de Niki Lauda. Mas na fila da frente estavam mais uma vez as duas Williams. Esta corrida entrou para a história porque teve 3 largadas. Esta é a primeira. Parecia tudo bem, mas na subida houve tumulto e a pista ficou cheia de destroços. Do helicóptero podemos ver como a Zakspeed de Brundle se descontrola e bate no guarda-reio à esquerda. Atrás dele, Strafe roda e bate no companheiro de equipe. Campos e Arnoux também foram atingidos. Vem a segunda largada e mais vítimas. Mansell larga muito mal. Piquet vai embora com Berger e as Benetton atrás. Patrese voa por cima do carro de Cheever e provoca uma reação em cadeia. A pista fica totalmente bloqueada. Parece horrível, mas felizmente ninguém se machucou. Veja de novo. Da câmera no carro de Nakajima, o momento à direita é o momento em que Patrese, o carro de Patrese, voa sobre o carro de Cheever. Nakajima escapou. A terceira largada, e dessa vez é Senna que fica parado, mas felizmente todos conseguem evitar. Só que Arnoux bate em Nannini um pouco mais para trás. Quando a poeira assentou, Piquet mais uma vez liderava, seguido por Butsen, Berger, Mansell, Fabi, as duas Brabham e depois Johansson em oitavo. Butsen dava um show correndo colado atrás de Piquet, enquanto Mansell pressionava Berger. Piquet tentava aumentar sua vantagem para Butsen, que vinha colado, mas não dava. Mansell emparelhou com Berger no retão do box. Conseguiu passar e ficou em terceiro. Johansson ficou com 3 rodas, que foi para o box. A Ferrari de Berger só aguentou 5 voltas, para a tristeza da torcida austríaca, e Butsen perdeu o segundo lugar quando uma engrenagem solta no câmbio o obrigou a ir para o box. Depois disso tudo, voltamos à velha briga das duas Williams. Quando se aproximam de retardatários, Mansell ataca e na subida consegue passar Piquet. Quem tem a visão mais perfeita disso tudo, você vai ver daqui a pouco, e nós vamos pegar carona, é Nakajima. Vamos lá agora, de carona, na visão que Nakajima tem de tudo isso. Olha lá, passou o Mansell, passou o Piquet. No fim dessa mesma volta, Piquet vai para o box trocar os pneus. Não foi uma boa parada. Ele teve problemas com as rodas traseiras. Apesar disso, consegue voltar ainda sem perder o segundo lugar. Mansell também consegue manter a sua liderança na parada. Outro dia desagradável para Alboreto e a Ferrari. Desta vez o problema foi o turbo. Mansell foi em frente e esqueceu até a dor de dente. Chegou ao fim da corrida com quase 1 minuto de vantagem sobre Piquet. Os outros todos estavam uma volta atrás das Williams. Entre os aspirados havia um novo vencedor, Ivan Capelli da March. No pódio, o mais animado com champanhe era Piquet. Mansell tinha vencido, mas ele, Piquet, liderava o campeonato com 15 pontos de vantagem e sabia que tudo isso fazia parte de uma tática.
Monza, há 60 anos o santuário da Itália para corridas e há 40 anos o santuário da Ferrari. Para seu apóstolo fiel, Michele Alboreto, a Ferrari tinha descoberto o carro com o qual, há muitos anos, ele começara a sua carreira de piloto. Em Monza, os planos da Honda para 88 se confirmaram. Continuar com a Lotus, ir para a McLaren, deixar a Williams. A equipe Williams, que tanto fizera pela Honda, tinha perdido a sua potência japonesa para 88. Piquet, no entanto, com a sua ida para a Lotus, ficaria com o Honda. Ayrton Senna seria o novo parceiro de Alain Prost na McLaren, uma decisão que justificou com facilidade. The team has great achievements in the past and has everything even to be better in the future. Therefore, I feel very confident about. Alain Prost receberia motor e parceiro novos. O chefe da McLaren, Ron Dennis, sempre quis trabalhar com a Honda. It started about 8 years ago when I visited Japan to discuss the possibility of using a Honda engine in our Formula 2 car. So you'll have turbo engines next year? That's a decision that's not totally taken yet. So it could be normally aspirated? Yes, it isn't decided yet. Frank Williams, sem perder tempo, já tinha arranjado motores aspirados da Judd para o ano seguinte. Mesmo nesse fim de semana, a Williams tinha algo de novo. Suspensão ativa no carro de Piquet, que logo lhe deu a pole position. Era um sistema mais simples do que o da Lotus, e Piquet tinha desenvolvido e testado muito essa suspensão antes de correr com ela. We did about 4,500 kilometers, from the beginning of the project to now, and I think I done most of these kilometers, and now everything's going all right. I don't think it make the car quicker, but make for racing make the car better. Com a nova suspensão, Piquet saiu rapidamente atrás do limite. E apesar da rodada, confirmou sua pole com 1/10 de segundo à frente de Mansell. Mansell com a suspensão normal. As Ferrari tinham que se sair bem em Monza e Berger ficou aliviado com o terceiro lugar. Alboreto teve problemas na curva do Lesmo, mas isso também não afetou a sua calma. Oh, yesterday was only a little mistake at the second Lesmo. The car was a little bit damaged, but not too much. Here at Monza, enormous pressure on the Ferrari team. You feel it's friendly? Yeah, there is a lot of people that show his love for Ferrari. E foi exatamente isso que fizeram no dia da corrida. Com bandeiras e gritos, muitos gritos, apostando no seu piloto favorito. Sem se importar com os gritos da torcida, eram as Williams Honda que lideravam desde a largada. Piquet, depois de uma largada perfeita, corria à frente de Mansell, Berger, Prost, Butsen, Senna e Alboreto na segunda Ferrari, na 7ª posição. Por milagre, não houve nenhum incidente na primeira chicane, só muita fumaça dos pneus. Enquanto as Williams iam para a segunda chicane, Butsen desafiava Prost passando para o 4º lugar. Veja aí. Em sexto, se metendo entre Prost e Alboreto, estava Ayrton Senna. Johansson era o 8º na frente de Fabi, Patrese, De Cesaris, Warwick e Christian Dana. Piquet liderava, a multidão encorajava as Ferrari que soltavam faísca indo para a parabólica. Os carros de suspensão ativa de Senna e, naturalmente, do líder Nelson Piquet pareciam mais seguros, com os tanques cheios, do que os carros de suspensão normal. Piquet tranquilamente se afastava cada vez mais. Atrás de Mansell, Berger estava impaciente e acabou levando Mansell a cometer um erro na segunda chicane. Mas quem se aproveitou melhor foi Butsen. Passou para a segunda. Berger tenta mais uma vez debaixo da ponte. E dessa vez ele tem sucesso.
Mansell parecia ter dificuldades em se manter junto com os 3 primeiros. E atrás dele, Prost já começava a ameaçar. Na reta principal, Mansell usou a potência e se afastou um pouco de Prost, mas de repente havia fibras de carbono no ar. A Ferrari de Alboreto tinha perdido parte de sua lateral. Mesmo assim, continuou pressionando Prost. E o fiscal de pista corajoso foi tirar os destroços. Prost estava ficando para trás. Alboreto, Johansson e Fábio passaram e as Ferrari estavam agora em terceiro e sexto. Mansell tinha se livrado de Berg e agora passa também por Butsen, recuperando a segunda posição no mesmo ponto da pista onde tinha perdido na segunda volta. E aí, agitação no box. Berg entra para sua parada programada ao mesmo tempo que Butsen. Os dois saem juntos, com a Ferrari na frente. O líder Piquet, de acordo com o plano, também parou, mas demorou mais de 13 segundos. Pelo menos o motor dessa vez não desligou. Não havia sinais de que Senna iria parar e a Lotus liderava a corrida. Piquet, com pneus novos, voltou na frente de Mansell, que tentou passar de qualquer jeito, usando até as zebras, mas tudo em vão. Senna estava longe. Piquet chegava pouco a pouco e a 8 voltas do final, depois que passou Ghinzani, Senna errou na parabólica e deixou o carro desgarrar. Senna voltou à pista sem tirar o pé do acelerador, mas Piquet já tinha passado. Senna não desistiria facilmente e foi atrás do Piquet, chegando nas últimas voltas a quebrar o recorde de Monza, enquanto tentava se aproximar da Williams. Mas Nelson Piquet seguia firme, tinha a situação sob controle total. Olhava no retrovisor, administrava a sua diferença para Senna e pilotava com cuidado para conservar o carro. Quando cruzou a linha de chegada, Piquet tinha 1 segundo e 8 décimos de vantagem para Senna. O juiz ficou tão emocionado que esqueceu de dar a bandeirada. Piquet ganhou mais um grande prêmio, e justamente o da Itália, em Monza, e arrancava firme para a conquista do 3º título mundial. Mais uma festa com champanhe e os 2 brasileiros no pódio. Mansell, ao contrário, parecia um pouco infeliz. Ele estava se despedindo da Honda e reclamava que tinha um motor menos potente que Piquet e Senna. No Campeonato Mundial, Piquet livrava 20 pontos de vantagem sobre Mansell e 14 sobre Ayrton Senna. Em terceiro estava Mansell, em quarto estava Alain Prost, quinto Stefan Johansson e sexto Gerhard Berger. No Campeonato de Construtores, a Williams tinha quase o dobro dos pontos da Lotus e parecia com a vitória já praticamente assegurada. Próxima parada, Portugal e o charme de Cascais. É aqui que fica o circuito estreito e bem desenhado de Estoril. Finalmente, a Ferrari conseguia aqui a sua primeira pole position desde 1985. Gerhard Berger, andando todo de lado, arrisca tudo e obtém a pole position. The first lap I had traffic, second lap I went off, third lap I do a slow lap. And I nearly want to go in the pits and stop because I say no reason to do it, try it again. But then I say no, I try and I nearly give up too early. Nigel Mansell vinha 3 décimos de segundo atrás e ainda infeliz com a potência do seu motor Honda, reclamando muito. If I was in Honda's position, shall we say, Williams and Nigel Mansell are not going to be with Honda next year, and perhaps it would be more advantageous for them to have a Honda driver winning the World Championship. It's very easy for them to change the engine within about 10 seconds. This is very, very clever. There's a computer which looks after all the engine management, and just a few adjustments, which literally take seconds, can alter the fuel economy of the engine by 3%. Over a race distance, that's 6 litres of fuel, which is 2 laps. And there you go, you've got a formula of perhaps doing something. But I would like to think, and I personally believe, that they're not doing that.
But I mean, who knows? We have had a few problems. Mansell, que agora também usava a suspensão ativa, foi o piloto mais rápido dos carros Honda. A McLaren de Alain Prost, em terceiro, estava a apenas 25 décimos de segundo atrás. Entretanto, Prost se esforçou muito durante a classificação, o bastante para cometer um raro engano para o campeão Prost. It's physically very, very difficult, very tiring, because it's very bumpy. You have some long corners, very tiring, especially the one before the straight. You can have a cramp in the arms or in the legs very quickly, and it's difficult to push hard the whole race, the whole distance. O quarto mais veloz foi Nelson Piquet, agora um entusiasta da suspensão ativa. Atrás dele estava o carro que teve a suspensão ativa o ano todo, a Lotus Honda de Ayrton Senna. Sem o piloto português para apoiar, a multidão escolheu rapidamente como seus favoritos os dois brasileiros, é claro. De novo, Berger larga a mão e Mansell lidera até a primeira curva com Prost em terceiro e Alboreto em quarto. Logo depois da primeira curva, uma confusão. Brundle toca em Nakajima e provoca uma reação em cadeia. Vários carros batem. Confusão total que irritou o espanhol Adrián Campos. Corrida interrompida. Com a câmera que aponta para trás na Brabham de De Césares, podemos ver como Brundle esbarra em Nakajima e perde as duas rodas. Foi o início da confusão. Houve então uma segunda largada e Mansell, de novo, passa por Berger e Piquet tenta passar a Ferrari por fora, saindo com duas rodas na grama. Com isso, Senna fica em terceiro na frente de Piquet, Prost e Alboreto. Entre os aspirados, Alliot liderava Capelli e Streiff, e com os carros colados um ao outro. No final da primeira volta, a Ferrari estava na cola de Mansell. Berger parecia determinado a ganhar esta corrida de qualquer forma. Quando iniciou a reta, ele saiu de trás e passou a Williams Honda sem esforço nenhum. A Ferrari repetia a boa corrida da Hungria. As duas pistas, a da Hungria e de Portugal, são semelhantes. Berger passou e se afastou rapidamente de Mansell. Atrás deles vinha Senna, sofrendo pressão de Piquet. Piquet passou Senna na curva à esquerda atrás dos boxes. E Ayrton, com problema de ignição, foi para o box trocar a caixa preta. Foi aí que Mansell teve problemas. Levantou a mão com o motor desligado por causa de uma falha elétrica. Era mais um grande prêmio que acabava para Nigel Mansell. Assim, Piquet ficou em segundo e Alboreto em terceiro, mas depois, no tráfego, Alboreto passou a Williams e as duas Ferrari estavam liderando uma corrida. Quando passaram Nakajima no final da reta, Piquet recupera a posição. A parada de Prost foi rápida, graças à eficiência da McLaren. Prost vai voltar ainda em terceiro lugar. O terceiro acaba virando um segundo, com a saída de Michele Alboreto por causa do câmbio quebrado. Berger liderava ainda para a Ferrari e Prost, fazendo a melhor corrida de sua carreira, se aproximava rapidamente. 3 voltas antes do final, já com pneus gastos, Berger não aguentou a pressão. Rodou. A pressão do campeão teve êxito e Berger largou de novo para terminar ainda a corrida em segundo lugar. A histórica 28ª vitória de Prost estava finalmente garantida. Alegria no box da McLaren. O contraste, Mansell sozinho e mais uma vez sem festa. Primeiro Prost, segundo Berger, terceiro Nelson Piquet, que caminhava ainda mais firme rumo ao título. Foi uma corrida maravilhosa. Alain Prost tinha finalmente quebrado o recorde de Jack Stewart, 28 vitórias em grandes prêmios. Gerhard Berger, entretanto,
mal podia esconder sua decepção. Sua champanhe tinha gosto de rolha. Na semana entre a corrida de Portugal e Espanha, as equipes ficaram na Península Ibérica. Os pilotos descansaram e se divertiram. Nannini e Alboreto jogaram tênis. Ricardo Patrese preferiu o golfe, com Derek Warwick. E a maioria preferiu a piscina, inclusive Stefan Johansson, meio contra a vontade. De volta ao trabalho sério no circuito pequeno e fechado de Jerez de la Frontera, onde ultrapassar é tão difícil quanto em Mônaco. Piquet conseguiu sua 4ª pole position na temporada, enquanto as coisas não iam nada bem para Mansell, para variar. No meio do treino, ele largou um carro na balança e saiu correndo para pegar o reserva. Isso é proibido. E acabou lhe custando uma multa de $3.000. Berger usou toda a pista e um pouco mais para conseguir o 3º lugar, ansioso para compensar a sua falha em Portugal. O progresso da Ferrari foi reforçado com Michele Alboreto na segunda-feira. Um carro novo no grid. O jovem italiano Nicola Larini se classificou na sua segunda tentativa com o Coloni de motor Ford aspirado. Apesar de ser na Espanha, os fãs fiéis de Mansell estavam lá. Os espanhóis só tinham Adrian Campos para torcer. Nas primeiras 2 filas estavam as Williams e as Ferrari. No sinal verde, Mansell patinou e Piquet se deu melhor, assumiu a liderança. Vejam como Senna pega o 3º lugar da 3ª fila antes da primeira curva. René Arnoux já estava com problemas, assim como Adrian Campos no Grande Prêmio de sua terra natal. Era então Piquet, Mansell, Senna, Berger e depois Alboreto, Butsen, Fabi, De Cesaris, Prost e Chiver. Mansell andando de lado, Berger mais ainda. Mas Mansell estava furioso e no final da volta tinha passado Piquet por dentro. Assumiu a liderança e não perdeu até o fim, apesar de Piquet ter feito tudo para ultrapassar. Ayrton Senna estava bem atrás dos dois. Depois de Senna vinham as 2 Ferrari e as 2 Benetton. Atrás de De Cesaris, Alain Prost vinha devagar, mas por enquanto. Alboreto, cansado de ficar na sombra de seu parceiro, avançou para tomar o 4º lugar, no mesmo momento em que Fabi tentava fazer o mesmo com Butsen. Prost vinha com tudo e já estava em 8º. Mansell se afastava cada vez mais. Foi trocar os pneus e depois de uma troca muito rápida da Williams, voltava sem perder a liderança. Com viseira limpa e pneus novos, ele sai e volta logo à frente de Nelson Piquet, que estava em segundo. Piquet, sabendo que os pneus de Mansell demorariam para alcançar a temperatura ideal, tinha certeza de que poderia passar. Mas Mansell, como sempre, tinha outros planos. Sabia que Piquet teria que parar logo. Mesmo assim, arriscou e não deixou passar. Fechou a porta decidido, até que os seus pneus esquentaram e aí ele se mandou. Atrás de Senna, Berger queria de volta o seu 4º lugar. Prost, em 6º, se aproveitou da briga e numa das manobras mais espetaculares da temporada passou as 2 Ferrari de uma vez. O professor agora estava em 4º. A próxima troca foi de Piquet. O pé de Nelson Piquet escorregou do freio. As rodas traseiras continuaram rodando e isso atrasou a equipe, que demorou 19 segundos nessa parada. Foi muito tempo perdido. E finalmente, quando Piquet pôde voltar, Senna e Prost estavam passando. Piquet ainda ficou na frente das 2 Ferraris, em 4º. Quando entrou na reta, ele se livrou de Prost.
mas perdeu o ponto de freada e isso lhe custou uma rodada de 180 graus. Senna, que corria em segundo, amarrava muita gente. Atrás dele, uma fila indiana. Nigel Mansell fazia uma boa corrida. Atrás de Senna, ainda em segundo, estavam Boutsen, Prost, Piquet e Berger. Piquet foi de novo para cima de Prost e dessa vez conseguiu passar na curva. Alboreto tinha saído para trocar os pneus, mas Berger estava de volta. Jonathan Palmer recebeu uma fechada de Arnoux e seu carro passou por cima do muro. Piquet passou Boutsen, ficando em terceiro. Berger passou Prost, ficando em quinto. Cheever, uma volta atrás, tinha tudo isso à vista. Piquet queria tirar o segundo lugar de Senna. E Senna, de novo, tentava terminar a corrida sem trocar os pneus, que já estavam bem gastos. Berger, com a Ferrari já soltando fumaça, rodou talvez no seu próprio óleo, mas continuou correndo. Aí, Piquet foi para cima de Senna. Piquet se meteu por dentro, os dois quase se tocaram, mas Piquet conseguiu. Senna perdeu o ponto de tangência, e isso facilitou a ultrapassagem também de Boutsen e Prost. Senna caiu para quinto. Berger abandona a corrida, mas antes disso deixou muito óleo na pista, e o óleo pegou o Piquet. Mas pelo menos dessa vez Piquet continuou andando na direção certa. O mesmo óleo pegou também Boutsen logo em seguida. Boutsen saiu da pista e teve que parar. Piquet entrou no box para tirar terra e grama de seu sistema de ventilação. Voltou rapidamente. E logo em seguida, também a Ferrari de Alboreto começou a soltar fumaça e teve que parar. Mansell, depois dos percalços de sábado, descontou vencendo no domingo. O eficiente Prost chegou em segundo, à frente de seu companheiro Stefan Johansson. Nelson Piquet, mais uma vez, apesar de todos os problemas, conseguiu fazer pontos no campeonato com o quarto lugar. Nigel Mansell fez 9 pontos e desta vez Piquet não estava no pódio, pela primeira vez em 10 corridas. Ainda faltavam 3 para terminar a temporada. Piquet só poderia usar os seus 11 melhores resultados. Isso quer dizer que matematicamente Mansell ainda tinha chance, mas a bola toda estava mesmo para Piquet. No campeonato dos construtores, a Williams estava invencível. A equipe de Frank Williams obtinha o segundo título assim pelo segundo ano consecutivo. A taça Colin Chapman de aspirados também já era da Tyrrell. Agora a Fórmula 1 deixa a Europa para as 3 últimas corridas do ano. Se você conseguir passar pelas ruas lotadas da Cidade do México e seus polêmicos policiais e alcançar a periferia da cidade, talvez chegue ao circuito Hermanos Rodrigues, depois de umas 3 horas de viagem. Como podemos ver, pegando carona com Nakajima, o piso tem tantos altos e baixos como um eletrocardiograma. Nigel Mansell se deixou pegar pelas ondulações do primeiro dia de classificação e se acidentou gravemente. Mas no sábado estava de volta e obteve sua 8ª pole position do ano. Os 2 pilotos da Williams voltaram a usar os carros sem a suspensão ativa. Estranha decisão da equipe que favorecia Mansell. Berger, junto com Mansell, entre os 3 primeiros. Nelson Piquet achou o percurso difícil, ficou 3 centésimos de segundo atrás de Berger.
Boutsen, em mais um bom fim de semana, ficou em quarto. Reforçou essa sua atuação com a melhor volta no warm-up no domingo. Alain Prost, quinto tempo, com sua McLaren. Atrás da Benetton e Fábio estava o triste Ayrton Senna, apenas em sétimo. O entusiasmo dos torcedores mexicanos superava até o dos italianos. A pole position de Mansell não ajudou muito. Piquet largou muito bem e se espremeu entre Berger e Mansell. Esta é a visão de quem está na oitava fila. Berger e Boutsen estavam de um lado e Piquet e Mansell do outro, quando se separaram. A Ferrari e a Benetton se afastaram e Mansell ficou em quinto, atrás de Prost e já com Senna ameaçando. Na dupla curva à direita, no final do circuito, Prost chegou perto demais de Piquet, bateu e fez a Williams rodar. A McLaren, com as rodas dianteiras abertas, teve que parar. Berger e Boutsen iam bem. Mansell era o terceiro na frente de Senna. Alboreto e Fábio, e as duas Brabham. Nelson Piquet continuava parado, chamando os fiscais para tirá-lo daquela posição perigosa. Este incidente espalhou os carros, deixando Berger e Boutsen liderando bem na frente. Boutsen se preparava para o ataque. Mansell vinha em terceiro. Senna e Alboreto estavam literalmente roda a roda lutando pela posição. Nesse ponto, Nakajima esqueceu de frear no fim da reta e bateu na Arrows de Warwick. Johansson também foi atingido pelo tumulto. Ninguém se machucou, mas Derek Warwick, que perdeu o aerofólio traseiro, teve que ir para o box. Na próxima volta, Boutsen passou por dentro, mas nas curvas seguintes a Ferrari veio também por dentro e tomou de novo a posição. Desta vez, Ferrari na frente. E o pobre Thierry Boutsen teve que abandonar com falha elétrica. Berger estava tranquilo, até que 2 voltas depois estourou o motor da Ferrari. Mais fumaça e outro abandono. Alboreto a essa altura já tinha parado. Mansell se aproveitou do azar dos outros e assumiu a liderança. Ele queria terminar a corrida sem trocar pneus. Senna corria em segundo, mas foi surpreendido pelo ataque de Andrea de Césares, que se entusiasmou demais e saiu fora. Nessa altura, Nelson Piquet vinha numa recuperação espetacular depois do acidente e já estava em 4º lugar. Foi aí que ocorreu um acidente grave que acabou alterando o andamento da corrida. Na curva, a 260 km/h antes do box, a Arrows de Warwick, afetada pelo acidente com Nakajima, teve uma falha na suspensão e bateu na parede. Warwick conseguiu sair, mas a barricada de pneus tinha sofrido danos graves e a corrida foi interrompida. O replay mostra a violência do choque. A barricada de pneus desempenhou bem o seu papel. Os sobreviventes se alinharam de novo e Piquet estava determinado na segunda largada. Na primeira curva, as duas Williams e a Lotus estavam quase lado a lado e Nelson avançou para assumir a liderança, que não iria mais perder. Mas Mansell, beneficiado pela suspensão da corrida quando aproveitou e trocou os pneus, sabia que o resultado final seria calculado na soma dos tempos das duas baterias. E ele tinha acabado a primeira parte 43 segundos à frente de Piquet. Era uma vantagem muito grande. Piquet corria fácil na liderança. Atrás de Mansell, a embreagem de Senna fez os seus caprichos. Senna rodou, reclamou e não conseguiu largar de novo.
Patrese ficou em terceiro e subiria pela segunda vez ao pódio esse ano. Piquet recebe a bandeirada, tirando 17 segundos dos 43 de vantagem que Mansell tinha. Mesmo assim, Mansell ficou com a vitória e os 9 pontos. Entre os 6 primeiros, apesar da altitude desfavorável, um motor aspirado, a Lola de Philippe Alliot. A briga de champanhe entre Piquet e Mansell tinha atingido um novo nível de delírio. O campeonato mundial estava agora só entre os dois. Senna e Prost, não marcando pontos no México, caíram fora. E como só faltavam 2 corridas, apenas Mansell e Piquet poderiam ser campeões. Do México e do extremo ocidente para o extremo oriente. O Grande Prêmio do Japão voltava a fazer parte do Mundial depois de 10 anos. A corrida era decisiva para Piquet. Seu terceiro título mundial estava bem perto. Para Mansell, era tudo ou nada. Ele simplesmente tinha que vencer. O treino de sexta-feira foi o choque do fim de semana e resultou em um fim antecipado da briga pelo campeonato. Mansell tentava de toda forma obter a pole quando perdeu o controle de sua Williams. O impacto foi muito forte. O carro voltou para a pista, mas Mansell ficou parado, imóvel dentro do cockpit. Tinha soltado o volante, mas não conseguia sair. Frank Williams aguardava ansiosamente por notícias no box. Os fiscais, enquanto isso, ajudavam Mansell. Desta maneira inesperada e indesejada, Nelson Piquet ganhou o campeonato, o terceiro seu. E o 5º para o Brasil. O que aconteceu foi que Mansell forçou demais. Tocou na zebra, o carro saiu da pista, foi para a areia, ele rodou, bateu nos pneus e voou. Sua temporada tinha chegado ao fim por causa das lesões provocadas pelo acidente na sua coluna. Piquet já declarava que não é pelo acidente que ele havia ganho o título. I don't win today the championship, and I don't win because Nadia stopped. I win because I'm 12 points in the lead. It's still two races to go, and I win because I collect a lot of points this year. I was very consistent, and everything apart, I had a lot of problems. Everything worked well for me. No treino final, apesar de correr em casa, a Honda acabou perdendo a pole position para a Ferrari de Gerhard Berger. Alain Prost ficou em segundo. E Thierry Boutsen, que lutou bastante pela pole, acabou se contentando com o terceiro tempo. Para desgosto da Honda, seu melhor carro, a Williams de Piquet, ficou em 5º. Ayrton Senna só conseguiu o 7º lugar depois de ter tido problemas no treino. E o conhecimento local da pista acabou ajudando o parceiro da Lotus, Satoru Nakajima, a conseguir o 12º tempo, o que agradou muito a seus fãs. Mesmo quase no final da temporada, havia um rosto novo na Fórmula 1 e mais um brasileiro. Roberto Moreno assumiu a GS no lugar de Pascal Fabre. O campeonato já estava decidido, mas para os japoneses, a Fórmula 1 era uma experiência nova e fascinante. Dessa vez, Berger larga bem, ao contrário de seu companheiro Alboreto, que fica parado no grid. Felizmente, todos conseguiram passar por ele. Mas lá no fundo do grid, Palmer empurrou Alliot contra a parede. Berger, Prost e Boutsen já estavam na frente, quando Alliot já desistia no grande prêmio mais curto da sua carreira. Pelo difícil circuito de Suzuka, a fila passava em alta velocidade, liderada pela Ferrari de Berger e pela McLaren de Prost. Atrás de Boutsen, em terceiro, estavam Senna, Piquet, Fabi, Johansson, Patrese e de Césares, com Satoru Nakajima em 10º. A Tyrrell de Palmer era o primeiro aspirado, na frente de Capelli, e Michele Alboreto era o último colocado. Uma Ferrari em primeiro, uma Ferrari em último. Apenas Prost parecia ameaçar. Lembrando-se de Portugal, Berger avançava com tudo e queria distância. Mas o que ele não sabia é que Prost já estava com problemas. Em algum lugar, a McLaren tinha furado um pneu. Boutsen, Senna, Piquet e o resto passaram. Era um longo caminho até o box. Quando Prost chegou ao box, roda e pneu já estavam em péssimo estado.
Boutsen perdeu logo o segundo lugar. Com a Benetton perdendo potência, passaram Senna, Piquet e Johansson. Agora, longe do líder da Ferrari, tínhamos uma batalha da Honda. Era a Lotus versus a Williams, pelo segundo lugar. Mais para trás, no meio da pista, o líder dos aspirados, Capelli, brigava com Arnoux. E o italiano se deu melhor. Berger, numa liderança tranquila, achou que era o momento certo de parar. E a equipe da Ferrari foi muito rápida. Trocou os pneus em menos de 7 segundos. Stefan Johansson já tinha trocado os pneus e estava em segundo, na frente de Senna, enquanto Alain Prost se esforçava, mas não conseguia fazer os pontos. O novo campeão mundial Nelson Piquet também vai para o boxe. Corrida encerrada, motor quebrado. A equipe da Ferrari, tensa, só parou de se preocupar quando avistou o seu piloto fazendo a última volta. Era a primeira vitória da equipe de Maranello em mais de 2 anos. Quando Berger recebeu a bandeirada, a Ferrari começou a festa. A honra da Honda foi salva por Senna, que tomou o segundo lugar de Johansson na última curva. A outra Honda que terminou, a do herói local Satoru Nakajima, chegou em 6º lugar, também marcando seu pontinho. Corrida impecável de Berger. A Ferrari tinha finalmente conseguido sua primeira vitória, passando por um jejum de 33 grandes prêmios. Com Piquet já tricampeão, a briga ficava pelo segundo lugar. Ayrton Senna estava agora apenas 4 pontos atrás de Mansell e podia ainda dar uma dobradinha brasileira. Faltava apenas uma corrida e Alain Prost, com 46 pontos, estava fora dessa luta pelo vice. Entre os pilotos que corriam sem motor turbo, disputando o troféu Jim Clark, Jonathan Palmer também já havia conquistado o título, com 86 pontos. Philip Strafe tinha 74. A última corrida era em Adelaide, no sul da Austrália. Há 3 anos, aqui acontece a grande final da temporada. O clima é de festa. Os pilotos, juntos, esquecem as rivalidades para a famosa foto de fim de ano. Faltava apenas Nigel Mansell, que estava em casa se recuperando do acidente do Japão. Quem substituiu Mansell na Williams número 5 foi o piloto que trabalharia com ele no ano seguinte, Riccardo Patrese. Patrese parecia feliz em correr na nova equipe antes do esperado. Para o seu lugar na Brabham, ficou Stefano Modena, um jovem e promissor piloto que ganhou o campeonato de Fórmula 3000. Na pole position, pela segunda vez consecutiva, estavam a Ferrari e Gerhard Berger. Como em Suzuka, Alain Prost foi o segundo mais rápido. E em terceiro, vinha Nelson Piquet, o campeão. Nakajima, mais uma vez, tinha que aprender o traçado e voltou ao velho hábito de rodar várias vezes. De Césares estava com a nossa câmera que filma para trás. E o que ele viu foi isso, quando estourou o motor do seu BMW. O seu jovem parceiro, Stefano Modena, se esforçava muito. E mesmo com o erro, não desanimou. Se classificou em 15º no grid. Chega o dia da corrida, com 40 graus à sombra. Para quem achar uma sombra. Não havia sombra nos cockpits dos 26 carros. Para que o novo herói Berger não ficasse com ideias, o novo campeão do mundo, Nelson Piquet, resolveu lhe dar uma lição logo de saída, assumindo a liderança com a Williams. Prost em terceiro, Senna quarto, Alboreto em quinto e Patrese em sexto. Mas Berger estava mesmo decidido. E no final do retão, ao sair da curva, ele tomou a liderança de Piquet. Senna fez o mesmo com Prost. E Nannini foi o primeiro a sofrer um acidente batendo na parede.
Berger foi abrindo fácil. Atrás de Piquet, Prost tinha passado Senna. Alboreto, Patrese e Boutsen o seguiam. A Ferrari parecia invencível, com Berger passando por cima das zebras na chicane. Na sexta volta, ele tinha uma vantagem de 6 segundos. Piquet estava agora na mira de Prost e o quarto lugar de Senna era ameaçado por Alboreto. Piquet resolveu trocar cedo os pneus. Depois da parada, veja o seu progresso quando volta para a corrida. De repente, 3 carros brigavam pelo segundo lugar. Prost era ameaçado por Alboreto e Senna ao mesmo tempo. Senna saiu ganhando e Prost perdendo. Adelaide é provavelmente o circuito mais duro da temporada porque sacrifica muitos freios. Johansson sentiu bem de perto o problema. Enquanto Prost perseguia Alboreto, seu freio dianteiro também falhou. Os traseiros travaram e Prost rodou, tendo que abandonar a corrida. Nenhum desses defeitos parecia afetar Berger, apesar de já estar soltando faíscas de um pedaço do chassi que se arrastava pela pista. Piquet também tinha problema. Veja como o disco do freio explode do lado esquerdo. O câmbio também estava quebrando e ele teve mesmo que parar. A primeira corrida de Riccardo Patrese para Williams teve um final pouco feliz, quando seu motor estourou e ele rodou no próprio óleo. Berger terminou de fazer suas voltas na corrida mais difícil do ano para obter a sua segunda vitória. A Ferrari estava de volta ao círculo dos vencedores e parecia que nunca tinha estado ausente. Mas havia ainda uma história acontecendo atrás de Berger. Ayrton Senna chegou num ótimo segundo lugar, mas na apuração após a corrida, ficou provado que os dutos de refrigeração de freio da Lotus eram grandes demais. Senna foi desclassificado e a Ferrari ficou em primeiro e segundo na última corrida, provando um pouco tarde o seu renascimento. No pódio desta vez não havia nenhum brasileiro, mas entre os 6 primeiros colocados havia um que não era nem Piquet e nem Senna. Era Roberto Moreno, marcando seu primeiro ponto em um Mundial. Na classificação final do campeonato estava ali Nelson Piquet, tricampeão do mundo, 73 pontos. O vice-campeão, Nigel Mansell, com 61. E em terceiro lugar, Ayrton Senna, com 57 pontos. Well, that was the 1987 season. A lot has happened off camera while you were watching that. During the Portuguese Grand Prix, a car came through here which was stopped by the people at Checkpoint Charlie and thoroughly examined. They thought they'd got something, but it was only Bernie Eccleston. And the dogs were terrified of him because of his imposing presence. And he, of course, got through. 006 is his serial number. And although it doesn't look as if there'll be much of a Grand Prix in Berlin, because there really is a German Grand Prix, since there is one now in Hungary, I think I can promise you, without going overboard, there will be a Grand Prix in East Germany soon, in the German Democratic Republic. It may start humbly, with 2-stroke engines only. May the best man win.